Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do grupo Prepara Enem. Eu sou o professor Duda, professor de Química. Estamos aqui em mais um momento para mostrar para vocês alguns conhecimentos da Química como ciência, que você pode aplicar no seu dia a dia, Você deve utilizar esse conhecimento químico a seu favor. E, como nós sabemos, nas provas do Enem, essa parte da Química pode estar presente nas questões chamadas ciências da natureza e suas tecnologias. E o assunto da aula de hoje é polímeros. Os polímeros são definidos quimicamente como macromoléculas, ou seja, moléculas bastante grandes, moléculas gigantescas, formadas pela união de moléculas menores, que vão se unindo através de reações químicas. Essas unidades menores que formam os polímeros nós chamamos de monômeros, ou unidades monoméricas. Para que você não se esqueça, faça uma relação entre a formação da palavra e a definição química. Poli significa vários ou várias. Meros vem do grego e significa partes. Fazendo uma associação, você vai perceber que polímeros significa várias partes. Logo, cada uma dessas partes recebe o nome de monômero. Os polímeros poderão e deverão ser classificados de acordo com alguns critérios. O primeiro deles é quanto à ocorrência na natureza. Sabemos que nós, seres vivos, assim como várias outras formas de vida, também são capazes de produzir os seus polímeros. Esses polímeros produzidos no interior de seres vivos, através de processos celulares bioquímicos, serão chamados de polímeros naturais. Entre eles nós podemos citar as proteínas, os polissacarídeos, a borracha natural, entre vários outros que vocês vão conhecer. Além dos polímeros naturais, também temos um grupo de polímeros chamados polímeros sintéticos ou artificiais. E é justamente desse grupo que eu quero falar um pouco mais com vocês. Se você parar para perceber o seu dia a dia e comparar com o dia a dia do seu pai ou dos seus avós, você vai perceber o quanto os objetos mudaram. Os polímeros fazem parte da nossa vida inegavelmente. E boa parte do conforto que nós temos atualmente se deve à presença dessas substâncias nos nossos objetos. Façamos uma comparação simples. Imagine uma televisão que você usa nesse momento. A televisão cuja espessura é bem pequena, bastante grande a televisão e mesmo assim de peso muito pequeno. Qualquer pessoa consegue transportar facilmente uma televisão de 42 polegadas, de 32 polegadas. Antigamente a televisão era um trambolho, uma caixa grande, provavelmente de madeira e completamente difícil de ser transportada, uma vez que o peso era bastante grande. Então, se formos comparar nossas roupas atualmente com as roupas das pessoas que utilizavam-se delas no passado, nós vamos perceber também diferenças. As roupas utilizadas por nós atualmente são de fibras sintéticas, enquanto que o pessoal mais antigo utilizavam fibras naturais. Logo, a gente percebe também a presença desses polímeros nos nossos objetos diariamente. Um outro aspecto também importante que nós salientamos com relação aos polímeros é o comportamento dos mesmos diante de uma fonte de calor, que nós vamos chamar de fusibilidade. Sob esse tema, nós podemos dividir os polímeros em dois grandes grupos. Os polímeros termoplásticos, que são aqueles que amolecem quando aquecidos. Diante de uma fonte de calor se tornam mais maleáveis e, portanto, podem ser moldados. Exemplos inúmeros nós temos, os plásticos, as borrachas em geral. Por outro lado, nós também teremos polímeros bastante resistentes ao calor, polímeros que não amolecem diante de fontes de calor extremas. E podemos citar como exemplo a baquelite, que é aquele material de fazer o cabo das panelas que nós temos na nossa cozinha. É um material altamente resistente, a panela pode ficar horas no fogo, que mesmo assim você vai perceber que o cabo dela continua com a mesma rigidez. Óbvio, senão não se prestaria para essa finalidade. E para nós, do ponto de vista químico, o critério mais importante diz respeito à forma que nós vamos utilizar industrialmente ou laboratorialmente para chegar a esses polímeros. Vamos dividir então os polímeros em três processos químicos mais importantes: os polímeros de adição, os polímeros de condensação e os polímeros de rearranjo. Lembrando que no grupo dos polímeros de adição, nós vamos subdividir em polímeros de adição comum, polímeros de adição 4 e copolímeros.
que a gente vai passar a explicar para vocês a partir de agora. Os polímeros de adição comum, como o próprio nome já diz, eles são formados a partir de reações de adição. Lembrando que reações de adição são aquelas em que as moléculas se aglutinam, em que todos os átomos presentes numa molécula são aproveitados para sintetizar a molécula maior. Portanto, não há perda de átomos. E um dado importante para que o polímero seja classificado como de adição comum é a necessidade de que seus monômeros sejam iguais. Logo, nós podemos dizer que os polímeros de adição comum são formados pela união de monômeros iguais através de reações de adição. Inúmeros são os exemplos que nós poderemos citar em relação a isso. Aqui nós temos o mais simples deles, né, que é chamado de polietileno, que é um dos principais plásticos conhecidos atualmente. Portanto, o polietileno vem ilustrar um polímero de adição comum proveniente da molécula do etileno. Nesse aspecto aqui, vale a pena a gente comentar o seguinte. Observem que a ligação dupla entre os átomos de carbono é constituída por uma ligação sigma e uma ligação pi. E a energia necessária para quebrar a ligação pi é menor do que a energia necessária para quebrar a ligação sigma. Portanto, durante o processo de aglomeração dessas moléculas, a ligação pi de cada monômero é rompida, permitindo que cada átomo de carbono do monômero possa ser adicionado de uma nova molécula, perpetuando o processo na mesma direção nos dois sentidos, resultando na formação da macromolécula que é o polímero. Fiquem atentos à questão da nomenclatura dessas substâncias. O nome do polímero deve ser dado com base na análise do monômero. O monômero é conhecido por etileno, portanto, o polímero deve ser chamado de polietileno. Se você entendeu como o polietileno se estabelece, você praticamente entendeu todos os demais polímeros de adição comum. Todos eles vão seguir basicamente a mesma formação. Observem o polipropileno, que é um polímero proveniente do monômero chamado propileno. Veja que a diferença entre o polipropileno e o polietileno está apenas na presença de um grupo metila no lugar do hidrogênio que estava presente na estrutura fundamental do etileno. O polipropileno também é um plástico. Aliás, a palavra plástico define qualquer polímero de adição comum. Um outro exemplo também bastante comum em nossas vidas diárias é o polímero obtido a partir do cloreto de vinila, que nós representamos pela sigla PVC, que significa polivinilcloro. É um plástico de altíssima durabilidade, leve, resistente, utilizado especialmente como tubulações para passagem de líquidos, especialmente a água em nossas casas. Vejam vocês um outro exemplo de um polímero de adição comum bastante importante, que é o derivado do vinilbenzeno, usualmente conhecido por estireno. Logo, o nome do polímero, como já dito, segue o nome do monômero, nós vamos chamar de poliestireno. O poliestireno é um plástico bastante leve, utilizado como isolante acústico, elétrico, térmico e vendido com o nome comercial de isopor, marca patenteada. Um outro exemplo também que segue esse padrão é o politetrafluoretileno, né? Ou também conhecido por politetrafluoreto de vinila, cujo nome usual é Teflon, também um plástico de utilização importante como antiaderente de panelas, por apresentar um coeficiente de atrito muito baixo. Vejam vocês que os polímeros de adição comum seguem exatamente o padrão mostrado inicialmente. O outro grupo de polímeros também resultantes de reações de adição são os chamados polímeros de adição 1,4. Esses polímeros de adição 1,4 têm em comum uma propriedade física chamada elasticidade. As moléculas se comportam como borrachas ou elastômeros. São moléculas que apresentam uma deformação nas ligações entre esses átomos, permitindo que o material se alongue e volte à sua composição inicial a partir da aplicação de forças e da não aplicação dessas forças. Para que você possa reconhecer um polímero de adição 1,4, é necessário que você observe o seguinte: eles são derivados
de monômeros iguais e que apresentam ligações duplas alternadas, são os chamados alcadienos conjugados. Observe que durante a reação química deve ocorrer algo similar ao que nós mostramos inicialmente para os polímeros de adição comum. Uma das ligações π de uma dessas duas ligações duplas é quebrada, dando a possibilidade de que novas ligações sejam feitas. Imaginemos que a π dessa dupla seja quebrada. Quando a ligação π dessa dupla for quebrada, esse átomo de carbono da extremidade, que nós vamos chamar de carbono número 1, ficará com a disponibilidade de receber um novo átomo. Observe isso por essa ligação livre que nós representamos. O carbono número 2 também deveria ficar com essa ligação livre e, portanto, disponível para receber um novo átomo. Acontece que, por uma questão de conjugação, a segunda ligação π, que não foi rompida e que está presente nessa outra dupla, ela se desloca para essa posição, fazendo com que o carbono número 2 deixe de ter ligação livre e transfira essa responsabilidade para o carbono número 4. E é exatamente por esse motivo que nós vamos chamar esses polímeros de polímeros de adição 1,4. Nós vamos adicionar uma nova molécula ao carbono número 1 e vamos adicionar uma nova molécula ao carbono número 4. Um exemplo típico é a borracha natural, que você pode ver pelo esquema que nós apresentamos aqui. A borracha natural, conhecida por poliisopreno, é derivada de um monômero chamado isopreno, produto esse obtido através de um vegetal chamado usualmente de seringueira, mas que nós podemos facilmente reproduzir em laboratórios ou indústrias químicas. Basta para isso que sigamos essa mesma lógica reacional. Utilizamos substâncias derivadas de alcadienos conjugados e vamos obter borrachas similares ao látex derivado da seringueira. Bom, um processo físico-químico bastante importante relacionado à composição das borrachas é o processo da vulcanização. A borracha que nós obtemos diretamente da seringueira tem alguns inconvenientes, especialmente relacionados com picos de temperatura. Em temperaturas muito altas, ela se torna muito mole, pegajosa e, portanto, sem utilização prática. De forma similar, em temperaturas muito baixas, a borracha se torna muito dura, quebradiça e, portanto, também não apropriada para o consumo. Logo, podemos acrescentar à composição da borracha uma certa carga de enxofre. Esse enxofre, sob aquecimento, elevadas pressões, realiza reações com as moléculas da borracha, produzindo ligações cruzadas de enxofre que vão fazer com que a molécula se torne mais resistente ao calor, mais resistente ao atrito, ou seja, ao desgaste e a choques mecânicos, tornando os processos muito mais viáveis e a utilização das mesmas também. Bom, aqui nós podemos ver a estrutura de uma borracha após a vulcanização. Vejam vocês o surgimento de ligações cruzadas de enxofre, nesse ponto onde nós estamos marcando. Enxofres, neste outro ponto, a presença de átomos de enxofre, e isso vai se estendendo ao longo da estrutura da borracha. Essas ligações cruzadas de enxofre vão dar à borracha uma resistência excepcionalmente alta. Muito bem. O próximo grupo também de polímeros de adição nós vamos chamar de copolímeros. E esse termo copolímeros, o iniciozinho, o prefixo co, para dar a ideia de cooperação, de colaboração mútua. São polímeros de adição comum que serão obtidos a partir da união de monômeros diferentes. A grande sacada desses polímeros é tentar colocar no mesmo composto propriedades vantajosas de cada monômero utilizado separadamente nos seus respectivos polímeros de adição. Nos copolímeros nós vamos continuar tendo reações de adição, sendo que elas podem ocorrer por adição comum e ou adição 4. Isso fica livre dependendo da natureza química dos monômeros que nós vamos utilizar. Veja um exemplo interessante. Aqui nós temos a molécula de estireno, que nós comentamos anteriormente ser a substância responsável pela formação de um plástico chamado isopor. Isso quando polimerizada isoladamente. Do lado dela nós temos um 1,4-butadieno ou buta-1,4-dieno, como se recomenda atualmente, que é utilizado na fabricação das borrachas. Imagine uma substância que produz um plástico leve, resistente, uma outra que produz borracha,
material elástico. Imagine se nós conseguíssemos juntar essas duas propriedades num único composto: resistência, além da leveza, mais elasticidade. E é exatamente o que acontece. Quando essas moléculas se unem, o primeiro desses compostos através de adição comum, o segundo deles através de adição 4, percebemos o surgimento de um copolímero, que é um material com propriedades de plásticos e propriedades de borrachas, com largas aplicações em diversos setores da indústria e da nossa vida diária. Um outro exemplo de copolímero que a gente cita é dado pela sigla ABS. Muito provavelmente todos vocês já têm ouvido falar disso. O ABS é um material de alta resistência, utilizado, por exemplo, na fabricação dos teclados de computadores. Esse A que aparece na sigla deriva de um dos monômeros que é utilizado, que é a acrilonitrila. O B deriva do outro monômero utilizado, que é o buta-1,3-dieno. E o S deriva do nome do outro monômero, que é estireno, e que em inglês se escreve com a inicial S. Observe que, ao reagirmos essas moléculas, surge o copolímero chamado de ABS. Espero que tenha ficado claro que copolímero é aquele composto formado por monômeros diferentes. Além dos polímeros de adição, nós temos um outro grupo bastante importante de polímeros, que são chamados polímeros de condensação. Esses polímeros, eles se estabelecem por reações diferentes, através de reações literalmente chamadas condensações, que nós chamamos dessa forma graças à união das moléculas dos monômeros com a liberação de uma molécula menor em tamanho e menor em importância no contexto. Portanto, nós vamos dizer que polímero de condensação é aquele resultante da união de monômeros iguais ou diferentes, acompanhado da eliminação de uma molécula menor. Temos inúmeros exemplos. Um deles que a gente traz para mostrar para vocês de importância diária é o nylon 66. Observem que o nylon deriva da reação de um ácido carboxílico com uma amina, mais precisamente um ácido dicarboxílico com uma diamina. Esses dois compostos, quando se unem, o fazem com a liberação de moléculas de água. Portanto, a hidroxila do ácido se une ao hidrogênio da amina, formando uma molécula de água. Através da saída dessa hidroxila da estrutura do ácido e da saída desse hidrogênio da estrutura da amina, obtém-se a possibilidade de o carbono da carboxila se unir ao nitrogênio da amina, produzindo um novo grupo funcional chamado amida. Dessa forma, podemos classificar o nylon como uma poliamida, uma vez que o grupo funcional amida vai aparecer na estrutura da molécula a cada união de um novo monômero. Processo idêntico deve ocorrer na formação dos poliésteres, Poli, vários. Éster, lembre-se da classe funcional. Você vai ter a classe funcional éster aparecendo na estrutura várias vezes. E para se formar um éster, é necessário que se utilize da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Nós sabemos que o etanodiol, também conhecido por etileno glicol, pode reagir com o ácido parabenzodioico, também chamado de ácido tereftálico, através de uma reação semelhante àquela que nós acabamos de mostrar para formar o nylon. O grupo OH do poliéster se une ao hidrogênio do OH do álcool, formando uma molécula de água e possibilitando a união dos fragmentos orgânicos, produzindo o que nós chamamos de politereftalato de etileno, um polímero muito conhecido nos nossos dias pelo termo PET, garrafinhas de refrigerante para ilustrar. Além disso, temos também como exemplo o polifenol. Lembra que alguns minutos atrás eu falei sobre o cabo da panela? Chamei de baquelite? Pois é, a baquelite nada mais é do que um polifenol, exatamente esse que você está vendo agora. Ela é resultante da união de moléculas de fenol, ou seja, o hidroxibenzeno ou benzenol, se unindo a moléculas do aldeído chamado metanol, também conhecido por formaldeído, comercialmente chamado de formol. Observe que durante a reação química, moléculas de água mais uma vez são eliminadas do processo, fazendo com que as moléculas possam se unir através dos anéis aromáticos, do carbono proveniente do metanol e o outro anel aromático proveniente da outra molécula, resultando então num composto cujo grupo funcional fenol aparece repetidas vezes na estrutura, como você pode ver.
Trata-se de um polímero de altíssima resistência térmica, de altíssima resistência a atritos e choques mecânicos. Um outro exemplo típico são as chamadas poliamidas, que eu também já mencionei anteriormente. Lembra do nylon? Pois é, o Kevlar é um parente químico do nylon, ele apresenta uma estrutura química semelhante, logo proveniente da reação de uma diamina com um ácido dicarboxílico. Durante a reação, a hidroxila do ácido se une ao hidrogênio da amina, propiciando que o remanescente da molécula do ácido possa se unir ao remanescente da molécula da amina, dando origem ao grupo funcional amida, como está destacado em sua tela. Esse polímero apresenta uma altíssima resistência mecânica e é utilizado, por exemplo, em coletes à prova de bala, em capacetes de pilotos de Fórmula 1, material de altíssima resistência, logo de utilidade prática inquestionável. Um outro polímero bastante importante, muito falado nos dias atuais, é o silicone, que tem esse nome graças à presença do átomo de silício. Observe que na cadeia do silicone, átomos de silício e átomos de oxigênio formam a cadeia principal. E os grupos orgânicos ou carbônicos se assentam nessa molécula na forma de cadeias laterais. O silicone tem esse nome justamente devido à presença do silício. É um material bastante biocompatível, por isso pode ser utilizado como próteses para correção de algumas imperfeições, podemos dizer, nos corpos dos seres humanos, as mulheres que o digam. Bom, e para finalizar, nós vamos falar para vocês agora sobre o último grupo, que é o grupo dos polímeros de rearranjo, que são caracterizados como compostos resultantes da união de monômeros que não se caracterizam por um processo de adição ou por um processo de condensação. Logo, não teremos monômeros insaturados com quebras de ligações π para que as moléculas se aglomerem, assim como não teremos a eliminação de moléculas pequenas caracterizando a condensação. O exemplo típico de polímero de rearranjo é a poliuretana. Observem que durante a reação química do diisocianato de parafenileno com o etileno glicol, o átomo de hidrogênio da hidroxila é rearranjado para o átomo de nitrogênio do grupo isocianato, através da quebra da ligação π. O restante da molécula de etileno glicol é rearranjado para o átomo de carbono presente no grupo de isocianato, formando um novo grupo funcional e automaticamente a nova molécula. Vejam que nós não devemos caracterizar esse polímero como de adição e nem de condensação, como havia descrito anteriormente para vocês. E um outro exemplo que também pode ser utilizado para ilustrar é o polímero derivado da caprolactama. Observem que a cadeia desse monômero é fechada e que durante a polimerização essa cadeia se abre, permitindo que as moléculas se unam mutuamente, formando um polímero chamado nylon 6. Esse 6 devido ao número de átomos de carbono presentes em cada molécula do monômero. Observe então que claramente nessa reação nós temos um rearranjo estrutural. Moléculas de cadeia fechada se transformando em moléculas de cadeias abertas. Bom pessoal, o recado está dado, fiquem atentos aos polímeros devido à sua larga aplicação prática no dia a dia, uma vez que estando presentes em nossa vida diária, há uma grande chance de que você possa lidar com questões relacionadas com essas substâncias. Bons estudos para todos vocês, boa sorte, boa prova, juntos estaremos lá. Um abraço, tchau, tchau.